Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá pessoal, hoje falaremos sobre liderança e gestão como responsabilidades do empreendedor rural. Na maioria das atividades, o empreendedor rural possui as responsabilidades de liderança e de gestão, dado as características da atividade rural e do perfil do produtor. O mesmo possui responsabilidade desde operacionais até táticas e estratégicas, e por isso é importante que saibam discernir entre esses dois papéis. Como líder, ele deve se preocupar em aperfeiçoar os recursos do empreendimento rural: tempo, trabalho, terra e capital. No papel de gestor, o foco é na eficiência. As principais funções são para alocar os recursos a fim de identificar oportunidades e neutralizar os problemas. Também é importante ressaltar que bons líderes conhecem muito bem os processos que compõem as atividades da empresa e, acima de tudo, sabem lidar com pessoas, os seus colaboradores. Como um bom exemplo disso, hoje nós vamos conversar com Charles Peter, sua história, suas atividades e principalmente seu protagonismo no agronegócio goiano, como agrônomo, produtor e empresário rural, além de sua liderança nata e referência técnica junto à comunidade agrícola, atualmente presidente do GAPS, Grupo Associado de Pesquisa do Sudoeste Goiano. Vamos lá? Podcast Academia do Agro. Boa tarde, Chico, vulgarmente conhecido como Charles Lou Peters. Tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado, Dr. Valdir Franzini, mais conhecido como Bardi ou Bardi? Do jeito que vier, é 2 palitos, tranquilo. Muito bom estar aqui, um prazer. Obrigado pelo convite, uma honra. Realmente eu nunca tinha participado de um podcast, então tudo tem a primeira vez, né? Que bom, que bom. Fique bem à vontade, você está em casa, está entre amigos, entre colegas, entre companheiros. E o objetivo dessa plataforma, desse canal, é justamente a gente compartilhar com os demais colegas as nossas experiências, as nossas aspirações, as nossas reflexões, as nossas preocupações, por que não, né? E assim, quem sabe, contaminá-los positivamente, ou seja, em tempos de pandemia, estamos cansados de ouvir falar de contaminação, mas vamos fazer então uma contaminação positiva no sentido de bons fluidos, né, de boas ideias, boas sugestões e compartilhar nossas experiências, tá? Seja bem-vindo. Muito obrigado, falar de coisas boas e contar um pouco de história. E eu sou muito novo, mas já rodei um pouquinho já, então é muito bom poder estar... Você tá que nem caminhão de usina, né? Bom... A lataria tá velha, mas o motor tá funcionando bem, né? Como é que é? Ô Chico, me fala uma coisa. Né? Ruim de lata, bom de ano. Exatamente. Ô Chico, é o seguinte, vamos já começar. Eu quero saber de você. Conta um pouco da sua vida. Conta aí os seus principais fatos, etapas, capítulos da sua autobiografia para nós. Tenho 35 anos, sou engenheiro agrônomo. Minha família veio de São Paulo. Meus avós são imigrantes holandeses, né, que vieram na década de 50 para o interior de São Paulo, cidade de Olambra, e sempre na atividade agrícola. Meus avós, tanto parte de pai como de mãe, vieram para o Brasil em busca de uma vida nova e sempre foram do ramo agrícola, né, desde o sítio da família lá na Holanda e depois no sítio da família em Olambra, São Paulo. E meu pai, junto com meu avô, adquiriram propriedade aqui em Montevidéu, né, ao lado de Rio Verde, em 1985, no ano que eu nasci. E nós viemos para Rio Verde, né, meu pai, minha mãe e eu no colo, em fevereiro de 86. Então eu tive minha infância aqui na cidade de Rio Verde, quando Rio Verde tinha menos de 90 mil habitantes. Nós chegamos aqui e tinha 60 mil habitantes, tanto que mudou, né, se eu pensar. Uhum. E eu fui fazer ensino médio em Goiânia, final da década de 90, início dos anos 2000, e desde pequeno sempre participando da atividade da fazenda, sempre convivendo com meu pai, com meu avô, com meu tio, na nossa propriedade.
Eu sempre desejei fazer a mesma coisa, né? Ser produtor rural. E aí, a partir da sexta série, eu já tinha certeza do que eu queria. Sempre estudei para poder entrar na Exalc. Sempre tive esse sonho, né? E aí, acabou que deu certo, né? Em janeiro de 2003, eu comecei o curso de Engenharia Agronômica em Piracicaba, na Exalc. Ganhei o apelido de Chico Lopes, né? E daí, a forma que você me introduziu no início aí na apresentação. Morei em República, fiz muitos estágios, participei de muitas atividades extracurriculares, fiz parte do GAP, junto com o professor Witt, que foi praticamente um pai para nós lá. Morei na República Picareta, que existia já desde 88, infelizmente ela acabou ano passado, com 31 anos de idade. Faz parte isso também, é muito comum isso lá em Piracicaba. Fiz parte da comissão de integração, que recebe os alunos ingressantes, quando eu estava no segundo ano. Fiz parte do centro acadêmico, do CALC. Fiz parte da CF, da comissão de formatura, fui secretário da comissão de formatura. E fiz parte também do GELC, grupo de estudo Luiz Queiroz, que nossa turma foi uma turma que voltou a conseguir sair do Brasil. Na época a gente conseguiu ir para a Califórnia em 2006, dezembro de 2006, fomos para 15 dias na Califórnia fazendo uma expedição técnica agrícola pelo estado da Califórnia. E de lá para cá, formei em 2007, estou aqui em Rio Verde trabalhando no negócio da família desde 2008, janeiro de 2008. Estou fazendo aí mais de 12 anos já que eu voltei para casa. Sempre tentando dar sucessão às atividades do meu pai, participando até de entidades que meu pai estava já não participando mais, assumi algumas entidades. Na sequência, eu cheguei aqui, o Clube Amigos da Terra de Rio Verde, que estava meio parado, a gente conseguiu fazer uma sucessão, ficamos 2 anos aí trabalhando, fizemos um evento bacana de Plantio Direto. Foi o último encontro de Plantio Direto de Rio Verde, em 2009. Você deve lembrar desses encontros da época que você era mais novo aqui, década de 90 em Rio Verde, né, Valdir? Você lembra? Chico, eu cheguei em Rio Verde em 85. Mesmo ano da gente. E nessa época eu já conheci seu pai em 86, quando você estava de colo, veio, né? Você nasceu em 85, não foi? Março de 85, isso. Então, março de 85 eu cheguei em Rio Verde, olha, curiosamente. E participei nos primeiros 5, 6 anos, não tão próximo, porque eu fazia todo o estado de Goiás, mas minha base era Rio Verde. Mas já conhecia a fazenda Vargem Grande, conhecia o seu pai, o André, da época ainda da Presidente Vargas, ali perto da João Belo. Nossa. E demais outros companheiros, né, que estavam na época ali, toda a turma. E mais um pouquinho à frente, quando eu migrei para a Pioneer, isso no final dos anos 80, entre 89 e 90, aí eu tive uma atividade mais próxima com o seu pai, até porque também nós estávamos à frente do Clube dos Agrônomos. Sim. E diga-se de passagem, seu pai era um dos principais participantes, um dos grandes participantes do nosso time na época. Mas sabe? Não perdi uma agrônomo, festa. Né? Mas curioso que meu pai não era agrônomo, né? Isso que é o mais... Cara, era impressionante a parte agregadora dele, participativa, uma pessoa integrada. Ele era muito, muito participativo, muito, muito bacana, sabe? E também, depois como cliente também, né? Porque aí nós começamos querer vender, querer atuar junto a Fazenda Vargem Grande, junto ao Grupo Peters, né? E a gente tinha, na época, tudo novo para nós também, a própria Pioneer ainda era recém-chegada no Brasil, então era muito ensaio, e sempre nos ajudou, sempre nos permitiu. E vou mais longe, eu vou te contar uma história. Os primeiros locais onde foi se identificada a famosa Puccinia polissora, se lembra disso? Lembro. Tá. Foi ali, foi entre a Planalto Verde e a sua propriedade ali, a Vargem Grande. Estava lá Beto Bruxelli, a tua área ali já tinha alguns indícios, alguns sintomas, né? Foi aí que a gente começou a tentar mais, porque ela veio, né? Ela saiu de uma ocorrência episódica, se tornando já uma epidemia. Curiosamente, até hoje a nossa região do Planalto Verde é uma das regiões onde o milho mais adoece.
Se a gente não tomar cuidado, esse ano foi ano da Cercóspora. Com a Cercóspora subiu lá, viu? Você pega no Montevidéu, no município, na cidade de Montevidéu, é diferente já do clima ali do Planalto Verde. Então, todo ano... Mas eu cometi um gafe, desculpe. Não é a Cercóspora, não era a Polissória, não. Foi a Cercóspora. Aqueles primeiros anos. Foi a Cercóspora. A Polissória foi na região baixa. Tá? Isso aí foi na região abaixo de 500, 400 metros, tipo Edéia. Mas eu me lembro bem porque foi uma época bastante... Você falou aí de doenças, né? Essa região do Planalto Verde, a região aí de Montevidéu, na região alta aí, também era um dos focos de... Mancha branca, falsféria, né? A esclerotínia, né? De mofo branco. E mancha branca no milho, né? Falsféria. E mancha branca também. Então... cara, era muito bacana. E uma das coisas que chamava muito atenção, também mérito a vocês, mérito a seu pai, a seus tios, era a organização que vocês tinham. Vocês já tinham uma gestão de propriedade bem diferenciada em relação aos demais, né? E isso aí realmente foi um foco de propagação positiva que nós tivemos muito forte na época. Meu pai sempre foi muito criterioso na parte técnica. Eu estava mexendo nos documentos antigos do armário dele esses dias. Você viu o nível de detalhe dos ensaios, os dias de campo, as informações técnicas do que era feito em 93, 95, 96, os lado a lado, coisa fina que muito de dia de campo hoje não tem o nível de critério e de capricho igual ele fazia. Meu pai gostava muito dessa troca de conhecimento, de experiência. A fazenda sempre foi muito aberta à pesquisa, né, a realização de trabalhos de pesquisa, protocolos, parceria com diversas universidades, né. Naquela época não tinha tanta informação, a carência por conhecimento e tecnologia era muito grande. Então, vamos falar assim, nos anos 90, além das crises de planos econômicos aí, que vieram antes e depois do Plano Real, né, eles tinham uma dificuldade também de acesso a conhecimento, informação. O plantio direto era uma coisa que era muito nova e ninguém sabia ao certo como realizar, né. Era uma época farta, né? Fartava tudo, faltava recurso, faltava investimento, faltava crédito bancário, faltava informação, não tinha extensão, era realmente muito... Foi no braço. A gente faz de tudo para carregar, como é que fala, tanto eu como a minha irmã, que trabalhamos juntos aqui no negócio da família, a gente faz de tudo para carregar esse legado do meu pai, que meu pai deixou muitas memórias, muitas histórias, né? Pra quem não sabe, ele faleceu, vai fazer 5 anos agora em dezembro, ele ficou doente uns 2 anos e meio já antes. Então, quer dizer, já vai fazer 7 anos já que eu tô sem ele na atividade da fazenda, né? E ele tá junto sim, com a gente. Ele tá te guiando. Ele tá te guiando. Com certeza ele tá nos guiando, sem dúvida. A gente carrega muito desse legado aí, desse aprendizado que a gente teve. E essas histórias que a gente ouve nos ajudam muito, tanto que o perfil ainda é muito parecido, a gente continua sendo muito aberto à pesquisa, à tecnologia, ao pioneirismo de atividades novas, né? Então, assim, a gente tenta carregar essa história aí, esse legado com muita honra, né? Na verdade, é um privilégio poder ter aprendido tudo que eu aprendi, desde pequeno ter vivido junto lá na fazenda. Uma coisa engraçada, né? Eu, quando entrei na Exalc, eu fui pegar ação nas repúblicas lá, eu conversava da área técnica de soja ou de milho de igual com alguém que estava no 5º ano já, que fazia estágio, que já estava mais por dentro, né, das culturas, né? Então, quer dizer, aqueles 2 primeiros anos de matéria obrigatória, para mim, foi uma passagem que eu queria logo chegar naquelas matérias das culturas, né, da fitotecnia, dos solos, né, então realmente eu consegui aproveitar muito a Exalc com o que eu já tinha de conhecimento prático aí, conhecimento ao longo da vida. Eu fiz valer tudo que eu podia nas atividades extracurriculares. Eu acho que muito do que a gente se torna como profissional é do que a gente constrói também fora da sala de aula, né? Em termos de viagem, de estágio, oportunidade de andar junto com o professor Witt, igual eu tive lá, e até hoje a gente mantém contato, conversa direto, troca informação, né? Então, assim, o privilégio maior é isso, além da estrutura dos professores da escola,
as experiências fora, né? A escola da vida, né? As diversas escolas da vida que nós temos lá. Isso aí, com certeza, você também sabe do que eu estou falando. Podcast Academia do Agro. Charles, não é desnecessário mencionar, eu acho que até cada vez mais temos que exaltar esse momento que hoje o agronegócio brasileiro representa, significa a tal locomotiva, né, do nosso país hoje. Entretanto, você hoje, como empresário rural, gestor rural, produtor rural, agrônomo, qual, na sua visão, são as ameaças e os maiores desafios que os produtores brasileiros enfrentam? E quais, talvez seriam, na sua opinião, os pontos que ainda travam ou atrasam o nosso crescimento da produção brasileira? É uma pergunta bem ampla, né? Mas, na minha visão, eu acho que a sucessão é uma grande ameaça, porque realmente essa troca de gerações, essa mudança da gestão é uma coisa que tem que ser de uma forma mais natural, espontânea possível, trocando enquanto está em vida, né? Enquanto o negócio está bom, enquanto as empresas familiares têm um corpo e uma discussão aberta para fazer essa sucessão. Para mim isso é uma ameaça, assim como nos Estados Unidos a gente vê que tem um sério problema de sucessão. Graças a Deus no Brasil, em função da atividade agrícola estar sendo rentável nos últimos anos, os jovens, né, os filhos se interessam mais pelo negócio, muito mais do que nos Estados Unidos. Então é nítido o tanto que tem de gente, mesmo formada em diversas áreas, voltando para casa. Essa interiorização, essa desglobalização está vindo pós-pandemia, uma tendência pós-pandemia, né, ajuda muito o agro, inclusive. Então eu acho que hoje tem mais oportunidades do que ameaças, né? Eu acho que tiveram anos muito piores aí na década de 90 e início de 2000 aí, né? Eu acho que hoje o custo de produção é uma ameaça devido à margem estar apertada, então a rentabilidade hoje está no detalhe, né? No detalhe do manejo, no detalhe da produtividade, conseguir produzir, vamos falar assim, explorar os limites do teto produtivo de soja e de milho. Eu acho que é o jeito de sobreviver hoje, né? Você ter um custo controlado, porém o custo hoje está muito alto, então a produtividade obrigatoriamente tem que ser muito alta para manter margem. Então o fato, por exemplo, o dólar alto ajuda muito na exportação, né? Os produtos brasileiros se tornam baratos em dólar e atrativos para o mercado internacional. Porém, todos os insumos também estão dolarizados, então essa gestão financeira de estar fazendo hedge, de estar travando a relação de troca dos insumos, não esperar o melhor preço, querer acertar no olho da mosca, né? Fazer média de preço, fazer média de custo baixo, né? Eu acho que essa gestão do negócio, financeiramente falando, também, gestão de risco como um todo, né? Tanto na venda das commodities como no gerenciamento do caixa, é fundamental a sobrevivência no negócio. Logicamente, a parte técnica, o campo, tem que ser feito com muito capricho, com muito zelo, né? Eu acho que a palavra capricho foi uma coisa que eu sempre ouvi muito do meu pai. Meu pai sempre foi muito detalhista e caprichoso com as coisas na fazenda. Desde a organização da sede até a lavoura limpa, por exemplo, né? De não aceitar falhas, manchas, né? E lavoura sempre muito uniforme. Esse capricho que o nosso mestre Dirceu Gassen colocou muito bem, né? Os agricultores de sucesso têm que ter conhecimento, mas sem capricho nada continua, nada terá tanta longevidade, né? Então isso a gente leva muito a sério também no nosso negócio. Eu, como cuidando da parte da produção agrícola, né, gerindo a produção agrícola, está sempre olhando para detalhes, né? Tratar a planta como uma unidade de produção, né? Tratar o metro quadrado, né? Não tratar simplesmente de forma só como talhão. Hoje é micro talhões dentro de um talhão, né? Para gerenciar manchas, entender o porquê que um lugar produz mais dentro do mesmo talhão que é um lugar lá que está produzindo menos. Os fatores nem sempre são só fertilidade, por exemplo. Pode ser física do solo, pode ser biologia do solo, pode ser plantas de cobertura, pode ser diversas coisas, né? Então esse estudo de entender o ambiente de produção, entender
os fatores as variáveis que a gente consegue controlar, né, e gerenciar o risco das variáveis que a gente não consegue controlar, por exemplo, o clima, por exemplo, um solo arenoso, né, a gente não consegue mudar o solo, uma textura de solo, né, mas é gerenciar o risco que cada ambiente pode ter numa ocasião, num veranico de 15 dias ou mais. Então a gente trabalha muito gerindo esse risco também no campo, com escolha de variedades, com escolha de época de plantio, com escolha de população, com escolha de manejo de porte de planta, fora a fitossanidade que tem que ser feito com o melhor critério de controle de pragas e doenças possível, né? Chico, e dentro que você comentou, sucessão e gestão. Estou de acordo plenamente contigo nesses pontos aí. Eu queria complementar até uma extensão da sua resposta, e já é uma pergunta para ti também. Nesse dia a dia do produtor, a gente vê a classe produtora, os agricultores estão cada dia mais ávidos por inovações que os ajudem a vencer esses desafios que nós enfrentamos, né? Como você disse, nós temos um fator de risco um tanto maior do que outros segmentos de produção. Entretanto, risco é aquilo que você disse, você correr risco é amadorismo, você gerir risco é profissionalismo, né? Então, essas inovações, essas tecnologias habilitadas que estão chegando aí, daqui a pouco quero conversar contigo também um pouco do Agro 4.0, do digital. Essas tecnologias habilitadas para a informação que aumenta a cada dia de velocidade, quais são os principais benefícios que eles podem trazer para a classe produtora? Existem muitos benefícios, só que hoje, como essa onda de startups e tecnologia digital está batendo a porta, muitas vezes a gente não está preparado para receber tantas ferramentas, né? E dado a peculiaridade de cada propriedade, de cada produtor, muitas ferramentas também não vão entregar esse ganho de imediato. Então eu acho que esse filtro que o agricultor tem que ter para escolher uma ferramenta de manejo, uma ferramenta de cultivar, por exemplo, ele tem que ter o mesmo filtro para escolher ferramenta digital. E hoje é o novo boom, são as ferramentas digitais. Todo mundo quer agregar valor, todo mundo quer entregar um ganho de produtividade, todo mundo quer entregar uma facilidade de algum serviço com uma ferramenta digital. Então, assim, eu acho que o agricultor tem que ter a mesma capacidade de filtro para escolher o que pode agregar para ele. Afinal de contas, a gente sabe muito bem que se você empilhar 4, 5 ferramentas que agregam 2 sacos a mais de soja, não significa que você vai colher 10 sacos a mais de soja, né? Você sabe muito bem disso. Mesma coisa é a tecnologia de nutrição foliar, mesma coisa é a tecnologia de fitossanidade. Então, eu acho que elas vêm para agregar sim, para conhecer melhor os talhões, para entender melhor as manchas, entender melhor os porquês dos problemas de boa ou má produtividade e poder fazer correções, poder fazer correções mais estratégicas em termos de ano safra, ou correções mais pontuais em termos de manchas, né? O que eu acredito que é uma coisa muito barata que está dando para entender bastante é que as imagens de satélite estão melhorando muito, principalmente em dias não nublados. Dá para ver muita coisa legal em dezembro, janeiro na soja e abril, maio no milho. E a gente tem conseguido achar muita correlação nas imagens de satélite processadas. Estão melhorando a precisão e o processamento dessas imagens, né? E alguns dias ensolarados com uma foto boa, dá para ter altíssima correlação com o mapa de colheita, de soja e de milho. E nem sempre o problema é fertilidade. O problema pode ser compactação, pode ser pratilencos, pode ser um problema de excesso de água, né? Então é um plantio muito no molhado, onde a cultura não se desenvolve tão bem. Então, assim, está sendo muito interessante, sim. Eu acho que as imagens de satélite, os mapas de colheita estão evoluindo muito, uma coisa que não é tão nova, né? O monitoramento de pragas e doenças e o monitoramento da lavoura, né? A gente tem usado as ferramentas digitais também.
Hoje eu estou com umas 5, 6 ferramentas digitais rodando na nossa propriedade. Né? A ferramenta de pragas hoje está integrada com o meu ERP, então a gente consegue, por exemplo, dar saída e entrada dos defensivos que estão indo para a lavoura, e o que é devolvido após a aplicação é dado baixa automaticamente no estoque do meu sistema de gestão ERP. Isso para mim, é uma baita evolução, porque o ERP é mais blindado, e com essa ferramenta a gente consegue meio que acessar o ERP. O pessoal de campo meu consegue estar dando baixa em produtos, futuramente estoque de diesel e chuvas, apontamento de chuva, tudo vai automaticamente para o meu ERP. Então esse API das nuvens se integrando, eu acho que é fundamental. Quando se fala em ferramentas digitais, elas só funcionam, em sua maioria, estando integradas. Você conseguir cruzar mapas, você conseguir sobrepor mapas e ter algoritmos te dando algum norte de buscar entender o porquê de determinada mancha. Então, sem conhecimento de campo do agrônomo que conhece as áreas, não vai fazer tanto sentido a interpretação dessas imagens, seja ela de mapa de colheita ou de satélite. Então, assim, e clima, né? Querendo ou não, o clima afeta muito. Então, nós temos hoje estações meteorológicas também que estão conectadas, que mandam as informações por satélite com o aplicativo. Eu consigo acessar na hora quanto que choveu, se esfriou, temperatura máxima, mínima no momento, vento, que lado que está o vento, por aí vai. Então, até para coordenar uma aplicação no melhor hora, essa ferramenta das estações me ajuda a gerenciar, fazer aplicação, pulverização no melhor momento, por exemplo. Charles, então, do que você está apresentando, até como uma referência, hoje o grupo hoje vocês plantam quanto? Qual é hoje a magnitude de área de vocês? 1.800 hectares de soja, em torno de 1.700, 1.600, 700 de milho anualmente. Tá. E que médias que vocês têm atingido, ou pelo menos atingiram agora, e tipo assim, qual foi uma linha de evolução que você tem sentido já com esse trabalho de monitoramento digital, remoto que vocês estão fazendo? A gente conseguiu a safra passada 75 sacos de soja, e o milho ano passado deu 145 de média, milho safrinha. Agora estamos esperando em torno de 140, 145 novamente, para a safrinha de milho. Uhum, estamos colhendo agora, estamos no meio da colheita da safrinha de milho. Essas ferramentas digitais, Valdir, elas não entregam diretamente esse ganho em produtividade. Eu acho que muito está ligado ao manejo da agricultura de precisão, que a gente já faz há muitos anos. Meu pai foi um dos pioneiros de agricultura de precisão na região, em 2002, 2003. Começou a fazer mapas, aplicação de calcário, a taxa variável, né, de potássio, a taxa variável. A gente acha que a melhoria do sistema de produção está alicerçada na integração agropecuária, né, que meu pai também foi um dos pioneiros. Em 99, meu pai plantou na primeira vez milho com braquiária, consórcio. A gente tem atividade pecuária também, somos criadores da raça Canchim. Então a gente vende touros, touros PO com registro e touros prontos para monta natural, né, para fazer o cruzamento industrial, para fazer um bezerro mais precoce e um bezerro que termina o ciclo mais rápido, né, com ganho de peso maior. Então a gente sempre teve pecuária, né, pecuária aproveitando os resíduos do armazém e agora aproveitando todas essas coberturas de braquiárias e pânicos em várias modalidades de consórcio. Então já estamos há 21 anos já fazendo capim no sistema. Eu acredito que ajuda muito a melhorar fisicamente e biologicamente os nossos solos, né? Então é um sistema, não tem como colocar nada... Coisas isoladas, né? Exato. Eu acho que as ferramentas digitais vêm para a gente tentar pegar um talhão que não está dando a produtividade, está abaixo da média, e tentar trazer ele para a média. Porque eventualmente esses talhões têm algum problema de textura, algum problema de cascalho, algum problema que não tem como você arrumar só com fertilidade, com correção do solo. Realmente essas plantas de cobertura ajudam muito a melhorar esses talhões mais marginais. E a gente acaba que não investe tanto no milho nesses talhões e aproveita para fazer safrinha de boi, né? Então esses talhões de mais marginais é mais fácil de cercar, é mais perto da água,
a gente usa muito para fazer cria e recria de bezerros, de vacas. A gente está comprando bezerros também para fazer recria e fazer confinamento, né? A gente faz a terminação do confinamento no final do ano. Então a pecuária hoje, ela não é tão coadjuvante mais, ela aproveita da fartura de forragem que eu tenho na seca, né? Essa fartura é em detrimento que quem está pagando a semente de capim é a soja e o milho, porque eles são os grandes beneficiados pela palhada que vai manter o sistema mais vivo, né? Manter o sistema mais ativo. Está se falando muito hoje em biomassa microbiana, a diversificação de micro-organismos no solo, a diversificação de raízes, aumenta essa diversificação de micro-organismos, aumento de matéria orgânica, aumento de estruturação do solo, reestruturação do solo. Então, quer dizer, essas braquiárias mais agressivas, como as brisantas, que eu gosto muito, eu já uso há muito tempo, os pânicos são mais efetivos ainda nessa reestruturação do solo. E eu vejo correlação de 5 sacos a mais aí, um talhão produzindo 5 sacos a mais de soja após uma planta de cobertura, uma braquiária, um pânico. Podcast Academia do Agro. Charles, além dessa excelência de gestão, de condução de seus negócios, da propriedade do seu grupo, você também tem uma atuação bastante forte na parte representativa. Eu sei que você trabalha forte com GAPs, você a ProSoja, você mesmo na época acadêmica também sempre teve ativa uma atuação relevante no CALC, sempre mesmo levantou agora o primeiro grupo de viagem internacional da Exalc, do GELC, a própria Ego, né? Comenta um pouco para mim, quais são assim, aspectos que você gostaria de compartilhar para nós que te realçaram, te chamaram a atenção, curiosos pelo menos, ou de interesse nessa atuação representativa, com GAPs, com a ProSoja, com a Ego? O que você poderia relatar para nós? Hoje eu não estou com nenhuma função específica na ProSoja, né? Nem no sindicato rural. Mas eu já fui convidado e pretendo participar no futuro. Mas eu acabei assumindo na linha sucessória do GAPs, eu estava como vice na gestão passada por 3 anos, e a partir de novembro do ano passado, eu estou até ano que vem como presidente do GAPs, que é um grupo associado de agricultores, 36 grupos familiares que fazem pesquisa em conjunto. Nasceu há 20 anos atrás. Meu pai foi um dos fundadores, é um grupo que faz pesquisa para buscar as melhores práticas, melhores soluções, melhores tecnologias, né, com viabilidade econômica aí, para se manter sustentável e com rentabilidade e produtividade, né? Então são vários produtores de excelência que estão nesse grupo, que são pioneiros em diversas técnicas, né? Muitos que a maioria você conhece, inclusive, e eu estou nesse desafio imenso de representar esse grupo já na nova geração assumindo, né? E é uma honra, um aprendizado imenso poder fazer parte disso. Eu sempre me envolvi nas atividades de entidades, vamos falar, associações, e sempre gostei. Meu pai sempre gostou e eu naturalmente sempre participei, sempre achei muito importante esse coletivo, né? Essa força do setor, a força do associativismo, defender nossos interesses coletivos, né? Eu acho que é muito importante essa união, de buscar essa participação nessas entidades classistas, né? Eu fiz parte da Associação Goiana de Produtores de Algodão, da Fundação Goiás, que é uma fundação de pesquisa. Então, assim, eu sempre participei, mas vamos falar assim, na linha de frente agora no GAPs, né? E é um grande aprendizado. E graças a Deus tá no nosso sangue, faz parte do nosso desenvolvimento de carreira. Eu considero que, como agricultor, a gente tem que se desenvolver como pessoa e essas participações ajudam muito a gente a se desenvolver como profissional, como uma pessoa. Eu acho muito sadio isso aí. Apesar de que toma tempo, mas tudo que você faz com prazer. É lógico que a gente precisa de ter muitos companheiros e muitas pessoas em torno da gente nos dando suporte, nos dando apoio. É fundamental para a gente
conseguir tomar decisões, né? Mas assim, eu acho que sempre fez parte do meu perfil essa participação, essa de tentar estar no meio das pessoas que são lideranças aí. Eu me espelho e muito bom ter proximidade com diversas lideranças aí que nos ajudam a defender o agro, a defender a nossa atividade. Eu acho importante, sempre achei. Eu convido jovens aí, filhos de agricultores, gente da minha idade para baixo, a buscar também isso, que é muito importante para o futuro do nosso negócio, para o futuro da nossa atividade. Na sucessão, inclusive, na nossa sucessão no futuro, a gente está com atividade interessante, que seja rentável, que seja viável, né? Chico, nós já estamos, ó, que beleza, 35 minutos já de papo, e eu sei que o seu tempo é escasso também, mas eu queria te deixar uma pergunta. Em nossa vida, há momentos em que nós nos sentimos perdidos ou fora dos trilhos. Conte-nos a sua experiência. Quando eu cheguei aqui, em 2008, para trabalhar com meu pai, minha mãe queria que eu fosse trabalhar em empresas do mercado, fosse fazer uma experiência no mercado, né, em trading, multinacional, em empresa de semente ou empresa de químicos, adubo, né. E aí eu senti que meu pai queria muito que eu voltasse. E eu fui também morar nos Estados Unidos, tive a experiência de ficar meio ano lá antes de formar, então não participei de nenhuma seleção de trainee, nada, que não estava fora do país. Eu cheguei direto para a formatura, praticamente. Então eu não cheguei a participar de nenhum processo seletivo de trabalhar em algum lugar. Meu pai nunca falou diretamente, mas eu sempre deixou entender que ele queria muito que eu voltasse. Ele estava preparando as coisas aqui, estava precisando de ajuda aqui para trabalhar junto com ele. Ele sempre sonhou com isso. E aí eu vim seguindo minha intuição, seguindo meu instinto, né? Foi uma época muito difícil, de dificuldades, dentro de várias crises que teve na época de dificuldades na época, soja de R$30, milho de R$11, R$9, época de muita conta para pagar e dificuldade. E aí meu pai, que sempre gostou muito da parte de campo, da parte técnica, da operação, da produção agrícola, eu estava com 22 anos aqui, quase 23 anos, recém-chegado, ele falou assim, agora você vai assumir a parte comercial, tanto a compra de insumos, sementes, como a venda dos produtos, da soja, do milho, feijão e algodão que a gente montava na época. A gente montava uma área maior, meu pai na época, eu estava chegando, aumentou a área arrendada, tudo para justificar a minha vinda, né? Queria plantar mais e cresceu muito em área e também diversas culturas de risco, inclusive, né? Algodão e feijão. Então foi um momento muito desafiador que eu estava gerenciando crise aqui na parte comercial, acabei assumindo a parte financeira de tabela, querendo ir para a fazenda fazer a parte técnica, mas muitas vezes não conseguindo ir o tanto que eu gostaria, ficando mais até no escritório do que na fazenda no primeiro momento. E o que você fez para superá-los? Foram alguns anos aí de perrengue que foi um grande aprendizado. Com certeza Deus sabe o que faz, Deus soube o que fez quando eu vim direto, porque eu ainda trabalhei 5 anos e meio com meu pai, consegui aprender bastante com ele. Graças a Deus eu vim direto, né? E nesse período de dificuldade eu aprendi muito, porque você imagina, meu pai jogar toda a parte comercial na minha mão. Eu querendo a parte técnica, eu estava fazendo a parte técnica, planejamento, parte técnica eu fazia, mas eu estava meio longe do dia a dia da operação, digamos assim, né? Meu pai, que sempre gostou, estava tocando a operação. Então foi uma baita responsabilidade assumir a parte comercial e financeira, que normalmente fica na mão do patriarca, né? Fica na mão de quem toma a decisão, né? Então eu chegava no meu pai e falava, pai, e agora? O que eu faço? O que você acha disso? O que você acha desse preço? O que você acha dessa... E era milhões na época, né? Comprando produto para algodão, que era fácil comprar $1 milhão de químico antigamente, né? Não tinha tanta transgenia, né? Então foi muito desafiador. Foi muito desafiador renegociar a conta. Então, assim, realmente eu amadureci muito nesses anos Chamuscou, mas saiu vivo. Até 2010 aí foi muito desafiador, né? Hoje a minha irmã faz esse papel, né, de administrativo financeiro.
o escritório, eu continuo na área comercial da parte de compra e venda, sempre ligado com ela, né? E eu fico hoje na parte de operação, né? Eu faço a parte da operação agrícola, da parte técnica. Hoje eu não tenho consultoria técnica. Eu gosto de não ter, para poder ter liberdade de seguir, continuar estudando e continuar tendo que me manter informado, né? Reciclado. E para eu ter uma decisão sempre, vamos falar assim, e tem dado certo, graças a Deus, né? Tomando decisão seguindo tudo que eu tenho estudado, tudo que eu tenho visto, tudo que a gente tem de troca de experiência. Mas sem dúvida o GAPS ajuda muito, porque a gente tem muita informação dentro do GAPS, muita troca de experiência lá dentro, então, vamos falar, é muito mais fácil tocar sem consultoria com tanto de conhecimento e informação que a gente tem de pesquisa própria hoje, que o GAPS estruturou a pesquisa, a gente tem uma estação de pesquisa, fazemos mais de 200 protocolos por ano, temos uma equipe de pesquisadores praticamente multidisciplinares, então meio que o GAPS deu um salto nos últimos anos de profissionalismo na pesquisa, na área técnica, né? Isso ajuda muito a gente a tomar a decisão, fazer o planejamento. E a área comercial do GAPS também ajuda muito, né? A gente tem hoje uma estrutura de compra em conjunto, então a gente compra todos os insumos, todos os insumos em conjunto. Isso nos dá muito poder de barganha. Eu acho que uma grande ameaça, voltando ao assunto ameaça do agro, é o produtor achar que vai dar conta de tudo sozinho, né? Eu acho que essa união em pool de compra, essa união em pesquisa fidedigna, isenta, é para tomar decisões um ano antes do mercado, pegar um produto novo e validar ali antes de você estar sendo quase engolindo ele. Ficar refém, né? Então para não ser refém de novos, de empresas que... Você pega aí, a Dupont e a Dow se uniram, hoje a Corteva, Syngenta com os chineses e a Damar. Então, hoje nós estamos na mão de 3, 4 empresas de químicos e 3, 4 grandes tradings aí, né? Lógico que tradings até que tem mais opção para quem tem armazém para vender disponível, mas a gente tem que se unir também. Então, hoje, um produtor do meu tamanho representa a grande massa de produtores associados do GAPS. A gente precisa estar firme, unido, com um grupo forte, com a pesquisa forte, com a área comercial. A gente tem um grande parceiro que é o Ziso, né? Que está tomando, que é o que cuida da nossa área comercial. Isso é muito bom, a gente estar alinhado e estar firme, né? A gente é muito mais forte. Eu sempre falo, juntos somos mais fortes. O nosso lema é a união, né? É a nossa essência. Juntos somos mais fortes. Então eu acredito muito nisso. Acho que o fato de eu estar participando, né, sempre ativo dessas entidades, são entidades que são de pessoas que vivem a realidade, que vivem a prática, pessoas que precisam de se unir para poder... Isso a ProSoja tem o mesmo modelo, são agricultores, né, que realmente sofrem no dia a dia do campo e precisam ser bem representados. A gente precisa de estar elegendo bons representantes, porque a política, a economia e decisões político-econômicas erradas nos afetam muito, né? Então a gente tem que sim se manter ativo com bons representantes em Brasília. Eu acho que a gente tem que reconhecer que a gente ainda deixa muito a desejar, mas eu acho que o papel da ProSoja como entidade tem representado muito, né? Tem nos representado muito bem. O Adriano Barzotto, inclusive, que é o presidente da ProSoja Goiás, é associado nosso do grupo, é vizinho nosso da mesma região do Montevidéu, né? Então é sempre uma honra poder estar aprendendo com... E dentro do GAPS mesmo tem muitas lideranças dessas que nos representam muito bem aí nas entidades. Ô Chico, cara, obrigado novamente aí por essa oportunidade de conversar contigo. Como eu te disse, você está em casa, sinta-se à vontade, em qualquer momento a gente ter outra oportunidade de conversar, de batermos um papo, trazermos coisas novas. Quem sabe aí um momento que nós falávamos um pouco mais dessa questão de gestão como ferramental aí para unir essas tecnologias que estão se disponibilizando e cada vez mais presentes no nosso dia a dia, né? E deixa aí para você a última mensagem. Eu não sei se foi suficiente tudo que nós conversamos, espero que tenha atendido a sua
a sua ideia, né? O que você tinha em mente, né? Acabou que a gente deu uma pincelada em vários pontos. Espero que tenha sido do seu agrado, né? Espero poder contribuir. Conte comigo sempre. Eu acho que é muito bom ver jovens participando cada vez mais. Eu acho que a tecnologia, a agricultura digital vem também para atrair esses jovens, né? Com certeza a tecnologia, a agricultura digital pode ser o elo de ligação da locação da geração nova assumindo, né, as atividades familiares. Eu acho que a gestão é fundamental. Eu acho que ter uma boa gestão dentro do administrativo financeiro, gestão de risco é essencial. E eu acho que a sucessão vem para assumir esses papéis, né? De estar melhorando o digital, estar melhorando, usando mais as ferramentas novas, né? E assumindo a gestão. E tem muitos filhos que estão se profissionalizando e estudando e fazendo MBA, fazendo cursos fora do país para poder fazer melhor pelo negócio do pai. Mas é fundamental que o pai também abra esse espaço, né? Graças a Deus, meu pai sempre foi muito visionário, sempre deu muito espaço. Pelo contrário, ele descentralizou muito na época para mim, tanto que me assustou, me pegou de surpresa, o tanto que eu tive que assumir de uma vez, né? Mas realmente é assim que se aprende. É realmente assumindo, né? Tendo um papel fixo de estratégia de negócio, seja na área de cada um, você realmente está preso a alguma atividade da propriedade da empresa agrícola, faz com que você assuma a responsabilidade, assuma o compromisso de melhorar o seu setor, de melhorar a sua área de trabalho. Eu acredito que nós estamos vendo uma coisa muito boa no Brasil, que nem eu falei, né, no início. Ela diz esse êxodo urbano que está tendo, né, em função nós termos bolhas de desenvolvimento no interior, alicerçadas no crescimento da agroindústria, essas potências que são essas cidades, né, igual Rio Verde, Jataí, algumas cidades do Mato Grosso, Cristalina, essas cidades do agro, não precisa nem citar. São cidades hoje que as pessoas estão vindo das capitais, escolhendo, os filhos estão voltando dos estudos distantes para voltar a morar nessas cidades do interior, que são hoje potências do agro, né? Então tem muita gente capacitada voltando. E esse êxodo urbano, a pandemia veio para mostrar que a gente resolve hoje muita coisa por home office. Então até para as multinacionais aí, dá para o cara morar em Rio Verde, em vez de morar em Goiânia, né? Que já é uma metrópole mais tumultuada, né, Franzini? Então é muito bom ver o tanto que a gente está tendo progresso e desenvolvimento nesses clusters de cidades integradas de pesquisa, ensino, produção agrícola e associativismos e associações mobilizando e junto com as empresas, com parcerias, com capital privado, investimento privado e agricultores investindo muito em pesquisa. Eu acho que isso aí é o nosso diferencial, que fez essas regiões que eram carentes hoje. Os alunos que formam aqui em Rio Verde, que fazem estágio no GAPS, que o GAPS tem 15 estagiários, esses estagiários que estão com a experiência que eles têm, não deixam nada a desejar para nenhum aluno formado nessas universidades tradicionais do Sudeste ou do Sul do país. Pela vivência de campo que eles têm, visitando nossas propriedades, propriedade dos associados e o aprendizado que eles têm. Tudo que tem de lançamento de ferramenta nova, se imaginar, eles trazem aqui para Rio Verde. Se você pegar um cara que planta lá no Oeste Paulista ou no Norte, na Alta Mogiana, não vai ter o mesmo acesso à tecnologia que nós temos aqui. Isso é fácil de perceber. Há alguns anos atrás nós íamos para Iowa, Ohio, para poder vivenciar essas experiências práticas, né, de campo, de tecnologia e tal. Não é mais necessário nada disso, não precisa ir tão longe, né? Curiosamente, ano passado, a gente fez uma expedição com 10 agricultores do GAPS, mais 2 pessoas, nosso gerente de pesquisa. A gente foi para os Estados Unidos ano passado, visitamos Iowa, visitamos Illinois, fomos em Kansas City. A gente foi para ver agricultura digital,
né, para ver como é que a gente poderia melhorar a nossa agricultura digital como grupo. Porque como grupo a gente pode explorar muito o benchmarking de comparativos, né, comparar dados, essa ciência, data science e com algoritmos, tentar desenvolver um banco de dados mais integrado para a gente tomar decisão, né, como grupo. E é isso que a gente está fazendo hoje como grupo, tentando desenvolver melhor, usar melhor tudo que a gente tem já de coleta de dados dos talhões. A gente tem informações de todos os talhões, então essas informações têm que gerar muito conhecimento e decisão. Se não tiver tomada de decisão, essas ferramentas não se pagam, elas não valem. R$1 é caro por hectare, se não der para tomar decisão, né? Então, a gente foi nos Estados Unidos ver isso. Ficamos lá, fomos visitar empresas de startups, de imagem de satélite, de adubação taxa variável baseada em imagem de satélite, empresas de data science, de análise de dados, né, data analytics. Fomos num professor catedrático lá de Illinois. Resumindo, conclusão, que a gente voltou da viagem. Nós não estamos nada atrasados em relação a eles. Pelo contrário, eles se surpreenderam com a gente quando a gente falava que, além de fazer compra junto, a gente fazia pesquisa em conjunto, e essa pesquisa que norteia a nossa tomada de decisão. Na verdade, a compra é consequência do conhecimento e da decisão técnica da pesquisa, que a pesquisa nos orienta. Então, quer dizer, a gente tem uma massa crítica de variáveis de conhecimento. Por ser clima tropical, também tem muito mais variável para se explorar. Por ser soja, milho, por ter sistema de produção mais complexo, a gente tem muito mais informação para explorar essa análise de dados. Então, eles ficaram surpresos quando a gente contava tudo que a gente fazia, o que a gente já estava fazendo em conjunto. Então, a gente voltou de lá vendo que realmente nós estamos logo à frente deles. Eles têm máquina, eles têm acesso a Wi-Fi, 4G, isso eles têm muito melhor que a gente, conectividade. Isso nos falta. Mas em termos de uso de dados para tomar decisão e captura, coleta, comparação de dados técnicos, a gente tem muito mais que eles. O produtor lá é um produtor de 60 anos de idade que gosta do piloto automático, não é um cara que tem jovens abaixo estudando mapas e estudando. A média do produtor lá, ele tem uma máquina que tem tudo, mas ele não usa todo o recurso dela. A gente tem dificuldade de usar todos os recursos também, porque é muito recurso. Mas como a gente tem mais gente jovem no meio e mais dificuldade técnica, né, devido a esse clima tropical, a gente tem muito mais problema, né, aduba-se mais, é muito mais praga, doença, então a gente gerencia muito mais variáveis. Então a gente tem uma oportunidade imensa e já estamos fazendo. Tem muitos cases de sucesso já, né? Lógico que é um trabalho sem fim, né? Enquanto não tiver tomada de decisão, nós estamos só investindo, tem que tomar decisão em conjunto. Em conjunto tem mais variáveis, mais dados, né? Por isso que a gente acredita que é importante fazer isso em conjunto também. Chico, obrigado. Fica com Deus. Um abraço para ti. Obrigado novamente por essa entrevista inspiradora. Eu que agradeço. Motivadora. E conte conosco também. O que precisar, estamos aqui, como disse, uma arena aberta aqui para a gente levar esses bons fluidos, essas boas ideias. Tá bom? Obrigado, agradeço o convite, foi um prazer e estamos à disposição. Obrigado. Abraço a todos. Abração, tudo de bom. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!